Marcos 6, de 30 a 34, depois de 53 a 56. Eu leio o 30, vocês o 31, vamos alternando então até o fim. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Verso 53. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Todos juntos, o 56? Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Até aqui, então, o evangelho de hoje, a palavra de salvação. O título que dei a essa mensagem, essa breve reflexão que eu vou fazer é o seguinte: é preciso escutar o próprio corpo. É preciso escutar o próprio corpo. A gente leu aqui agora, lá a partir do verso 30, uma sequência do texto que a gente refletiu na semana retrasada, né? Bom, eu só lembro porque fui eu que fiz a mensagem, senão eu também não lembraria, tá? Então, só refrescando a nossa memória. A gente fez a reflexão na semana retrasada, naquele episódio em que Jesus é rejeitado em Nazaré, e aí ele envia os seus discípulos de 2 em 2 para pregarem o evangelho de Deus, cuidarem das pessoas. E aí ele diz, os que te receberem bem, ok, vocês abençoam. Os que não quiserem receber vocês, vocês sacodem a sandália dos pés e seguem o caminho de vocês, né? Então Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, como lidar com a rejeição. Na semana passada, a Agnes Alencar esteve aqui com a gente, né? Excelente, uma menina assim brilhante, historiadora, teóloga, e trouxe a mensagem sobre a morte de João Batista, né? Como Herodes Antipas mandou decapitar João Batista e tal, que foi esse trecho intermediário aí entre a mensagem de semana retrasada e a de hoje. Então, no verso 30, quando a gente lê assim, voltaram os apóstolos à presença de Jesus, é exatamente voltando dessa missão que Jesus tinha encaminhado eles, né? Em dupla e tal, né? Toda aquela coisa da missão dos apóstolos. E o verso 30 diz que eles, então, fizeram um relatório, né? Fizeram um relatório das suas caminhadas. Em casa tal e tal a gente foi bem recebido, tomou cafezinho. Quer dizer, tomar café naquela época ainda não era muito forte, né? Tomaram um chá, uma água, comeram um peixe, né? Comeram um pão, deu tudo certo. Em outras casas, não. Em outras casas botaram a gente para fora, não quero ninguém me perturbando aqui. E a gente sacudiu a sandália do pé conforme a orientação do Senhor. E estamos aqui, então. Fizeram um relatório, né, das suas viagens. E Jesus, vendo que os seus apóstolos estavam exaustos, e ele também certamente estava, Jesus então toma uma sábia decisão. Está lá no verso 31. Vamos descansar um pouco. Vamos descansar um pouco. E aí a gente vai para um lugar calmo, então, para poder relaxar.
Porque diz aí o texto, eles não tinham tempo sequer para comer. De tanto era o vai e vem de pessoas precisando de ajuda, querendo ouvir Jesus, querendo uma palavra de consolo, querendo ser curado. Assim eles pegam um barco, atravessam para um lugar calmo. Mas uma multidão, que provavelmente estavam ali no entorno do lago, porque o lago de Genezaré, que tem vários nomes, né? Se vocês lerem na Bíblia, Mar da Galileia, Largo de Genezaré, Lago de Tiberíades, é tudo o mesmo lago. É tudo o mesmo lugar, com vários nomes diferentes. E ao redor daquele lago, os que não podiam ter um barco para pescar, tinham que pescar da margem, ou com tridente, ou com algum tipo de rede. Então, aquele lago vivia lotado de pessoas tentando pescar alguma coisa para poder ganhar um dinheirinho, sobreviver. Então, uma multidão que estava no lago vê Jesus indo com os seus apóstolos no barco atravessar para um outro lado. O que eles fazem? O que eles pensam? Se a gente a pé der a volta no lago, a gente chega no destino primeiro que eles. E foi assim que fizeram. Quando Jesus chega do outro lado do lago, ele olha a multidão e diz o texto que ele se compadece daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, né, sem pastor, órfãs, sozinhas. E então, diz o texto, que ele passa a ensinar muitas coisas a elas. A região da Galileia, essa região em que Jesus faz a maioria do seu ministério, já tinha sofrido muito na mão de Herodes, chamado Herodes o Grande, que é aquele que manda assassinar as criancinhas, né? E aí o texto diz que Jesus foge, né? Foge para o Egito, por conta, enfim. Esse Herodes o Grande, ele oprimiu, aprontou muito com essa galera da Galileia, tanto com impostos, quanto oprimindo e reprimindo qualquer um que se rebelasse contra o seu governo. Então, o medo estava instaurado na região da Galileia desde Herodes o Grande. E aí, Herodes o Grande morre, o Império Romano divide a Palestina em 4 partes e dá para os 4 filhos de Herodes. A Galileia, que é uma região da Palestina, fica com Herodes Antipas, que é o filho de Herodes o Grande, que mantém o modus operandi do pai. Age da mesma forma, reprimindo, oprimindo, aumentando os impostos, porque queria construir uma cidade pomposa ao redor do lago, e realmente construiu, chamada Tiberíades. Por isso o Mar da Galileia passa a se chamar Lago de Tiberíades depois de algum tempo, por conta dessa cidade. E então ali, o povo da Galileia, oprimido financeiramente, fiscalmente, oprimido com a fome, oprimido até pela liderança religiosa de Jerusalém. Uma população sofrida, uma população que vivia como ovelhas sem pastor. Aliás, foi o Herodes Antipas que mandou matar João Batista, né? Que foi o texto que a gente viu na semana passada com a Agnes. Então, essa era a ação do Antipas: oprimir, reprimir qualquer pessoa que fosse contra a sua vontade, contra os seus desejos, contra as suas intenções. A população da Galileia, então, vivia esse medo da opressão política e econômica. Muitas eram trabalhadoras sem terra, que viviam entre o trabalho diarista, né, aquele do trabalho, trabalhou no dia, recebe. Trabalhou no dia, recebe. Tem várias parábolas de Jesus, né? De pessoas que são chamadas para trabalhar naquele dia. E pessoas que viviam entre o trabalho de diarista e a mendicância, e o pedido, e a fome. Resumindo, essa Galileia não tinha um pastor. Era uma multidão que estava sozinha, abandonada. E Jesus
mesmo reconhecendo a importância do descanso, porque a intenção dele era descansar, né? Vocês lembram, né? Não teve jeito. Teve que se comover. E ali ele acolhe aquelas pessoas. E aí? O que pensar? O que refletir diante disso? Eu consegui pensar em duas afirmações que estão ligadas ao título que eu dei a essa mensagem. É preciso escutar o próprio corpo. A primeira afirmação é a seguinte: é preciso escutar o próprio corpo para descansar. É preciso escutar o próprio corpo para descansar. Desde a gente estuda lá na história da escola, né? Desde o período da industrialização, Revolução Industrial, século XVIII, XIX, o nosso ritmo de vida enquanto sociedade, né, ocidental, etc., tem sido cada vez mais rápido, cada vez maior, cada vez mais volumoso. As novas máquinas que foram surgindo, a vapor, a elétrica, depois a coisa eletrônica, possibilitaram que a gente produzisse muitas coisas, né? Em um tempo cada vez menor. Em certas épocas, até cogitou-se que, se a gente vai trabalhar menos porque as máquinas vão trabalhar por nós, a gente vai ter mais tempo para o lazer, para o descanso, né? Só que não, né? Só que não. Muito pelo contrário. Decidiram que o tempo que poupamos com as novas tecnologias era melhor gasto com mais trabalho, visando um lucro infinito, visando um lucro sem fim, produção infinita. E isso foi que regeu todo o nosso século XX. Produzir, 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 fabricar, fabricar. Consequentemente, gastar para poder consumir o que a gente produz. E aí o ritmo não é de festa, como diria o Silvio Santos. Não é de festa. O ritmo é de frenesi. O ritmo é acelerado. Ainda no início da década de 50, um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, que era amigo de Martin Luther King, já dizia que essa civilização técnica era resultado da bem-sucedida conquista que o ser humano teve da natureza, do espaço em que a gente vive, a gente aprendeu a manusear, a transformar a natureza em produto, né? A gente produziu um monte de coisa, um monte de quinquilharia, que a gente é envolvido por vários produtos. Se a gente pensar aqui, o que tem genuíno da natureza aqui, dentro desse templo? Só os nossos corpos, eu acho. E mesmo assim, alguns corpos já têm umas platinas, né? Já tem... Já está... Né? Então, a gente conquista o espaço, não só o espaço, né? O espaço da Via Láctea, não. A gente conquista o espaço. A gente transforma tudo, ocupa, desmata, sobe prédio, sobe... Mas a gente perde o tempo. O que a gente conquista de espaço, de tecnologia, a gente perde no tempo. Os dias são cada vez mais curtos. É normal a gente escutar, né? O dia tinha que ter 48 horas para a gente conseguir dar conta, né? Das nossas atividades. Por mais que a gente corra, nunca dá tempo. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras desse país saem de casa às 5, às 6, chegam em casa às 8, para dormir, para ver a novela, em primeiro lugar, né? Renascer. Dormir
e no dia seguinte ir para o batente de novo. Heschel ficaria ainda mais preocupado, esse rabino, teólogo judeu, se visse o advento desse mundo digital, né? Que também disputa o nosso tempo. E aí o tempo que a gente não está trabalhando, a gente pensa que está no lazer, né? Do celular. E se esquece que a tela também cansa. A tela também deixa a gente exausto. Tanto é que os médicos falam, né? Que o ideal é pelo menos 1 hora antes de dormir não ter contato com tela. Porque aquilo influencia na qualidade do nosso descanso, na qualidade do nosso sono. A tela cada vez mais presente e cada vez mais cedo presente na mão das nossas crianças também levam à exaustão. Né? Tem um filósofo que é sul-coreano, na verdade, mas mora na Alemanha, estudou na Alemanha, Byung-Chul Han, o nome dele. E ele estuda a sociedade ocidental, etc. E ele diz que o celular, hoje em dia, o smartphone, é um novo relicário. É um novo relicário. É como se fosse um... Como é que é o nome daquele aparato católico onde a gente vai rezando? Esse é o novo terço da gente. Só que em vez de orar, de rezar, de meditar, a gente é agitado por aquela tela azul e aqueles vídeos cada vez mais curtos, mais rápidos, acompanhando o tempo que rege a nossa sociedade e viciando a gente naquilo, né? É uma espécie de vício também, é uma espécie de droga. E Heschel nos lembra, e esse conteúdo está no livrinho chamado Shabat, do Heschel. Shabat. Porque ele vai, então, analisar essa sociedade industrial da década de 50 e dizer a importância do Shabat, do sábado, para a religião judaica. O Shabat é a lembrança de que há uma dimensão eterna na vida, que não acompanha esse ritmo frenético ao qual a gente está submetido. O tempo não deve ser aproveitado somente para trabalhar, acumular coisas sobre a terra, mas também, além de trabalhar, além de criar, além de estar na atividade, o que é importante também, além do labor, é necessário o descanso, é necessário a meditação, é necessário a contemplação da vida, a festa. Heschel diz: o labor é um ofício, mas o repouso perfeito é uma arte. É uma arte. Há de se articular a criatividade, o trabalho, o labor, e botar a bola no chão. Desacelerar. Devemos respeitar os limites do nosso corpo. No final do semestre passado, e claro, primeira pessoa que é alvo dessa mensagem aqui sou eu, né? Eu já faço a mensagem pensando na minha vida. No final do semestre passado foi bem complicado, né? Final de semestre de faculdade, né? A igreja crê e vai acumulando as coisas. Daqui a pouco você já estava vendo pintinhas roxas assim na minha frente. Hã? O que é isso? Ele... Quem dera fosse a Eni. Esse pontinho roxo, né? Aí ia ser uma dádiva. Jesus nos ensina, então, quando ele vê os apóstolos, quando ele vê que eles não tinham tempo sequer para comer e os convida a descansar, Jesus nos ensina que é preciso escutar o próprio corpo para descansar, para repousar. E mais uma afirmação, segunda e última. É preciso escutar o próprio corpo para lutar contra a indiferença. Para lutar contra a indiferença.
Outra consequência dessa vida corrida também é o perigo de nos entregarmos à indiferença diante das pessoas que nos cercam, não é? As pessoas em situação de rua passam a ser parte da paisagem, como um poste, como uma lata de lixo, como um portão. Os idosos que a gente encontra no dia a dia no mercado, né? Os jovens, sobretudo, não têm muita paciência, né? O idoso puxa a conversa, coitado, às vezes mora sozinho, está solitário, vai para a rua tentando interagir, e está o jovem com aquela pressa, né? Com aquela agitação. Né? Tem um programa de humor que fala: o jovem no Brasil tem que acabar. Mas é claro que é brincadeira, né? A juventude tem o seu frescor, tem a sua importância, mas não tem muita paciência. Interage com aquela pessoa, talvez essa seja a única oportunidade dela naquele dia de conversar com alguém. Conversa, interaja. A gente ignora, talvez, pessoas que precisam de uma oportunidade, né? Como uma jovem que teve aqui na semana passada, eu até mandei para o WhatsApp de vocês, aí, quem é membro da igreja, né? Que tem a qualificação, tem experiência, mas precisa de oportunidade. E talvez uma diária ou 2 diárias na semana na nossa casa, que a gente precisa, mas não dá muita atenção no pedido dela. E, às vezes, 2 diárias na semana vai mudar a vida dessa pessoa. E não somente dela, porque ela veio com a filhinha pequena, a Sofia. E ela tem uma outra filha de 18 anos. Ou seja, o que para a gente, às vezes, é só um detalhe, para uma pessoa é questão fundamental de sobrevivência. O próprio ritmo de vida nos leva a essa indiferença. Ainda que, né, em outro contexto, em outro tempo, em outras proporções, é isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. Vocês lembram, no contexto histórico e político? Indiferença. Pessoas na pobreza, pessoas sobrecarregadas por impostos, por cobranças, por opressão política. Pessoas à margem do lago, pessoas à margem da vida. A desumanização, o sofrimento e a indiferença estavam sendo normalizados na época de Jesus também. Nos dias de hoje, hein, isso se potencializa. Nas grandes cidades, o sofrimento se multiplicando. Pessoas não somente com problemas socioeconômicos, mas com problemas emocionais, ansiedade, falta de sentido na vida, dependência de drogas, sem oportunidade de estudo, de trabalho. Às vezes a gente se sente até impotente, né? Porque o tamanho do gigante é tão grande, é tanto problema. E a indiferença, então, acaba sendo talvez até um meio da gente não sentir tão culpado, tão responsável por essa situação. Então a gente se fecha, não quer falar, não quer interagir, finge que não vê, exatamente para poder porque a gente não dá conta do impacto emocional que essas coisas causam na gente se a gente começar a se importar de fato. Mas a gente deve aprender com Jesus, que a gente também não deve pensar em salvar o mundo, né? Resolver todos os problemas do mundo. Dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Comover-se. Comover-se. E é interessante que esse verbozinho que a gente traduz como Jesus comoveu-se é uma palavra grega ligada à palavra víscera, né? Que é tudo aquilo desse vácuo interno aqui, víscera. Como se o interior de Jesus, o interior de seu corpo, não o deixasse ser indiferente àquela situação das pessoas. Então, como se o interior dele se movesse. Hoje em dia a gente transfere isso para o coração, né? Antigamente eles falavam que era a víscera. Então, como se o coração dele palpitasse mais forte, ele dissesse: eu não posso ser indiferente a essa situação. Primeiro passo, comover-se. Comover-se. E por a gente não ver-se, também não os ver. Exatamente. Não tem uma conexão, né? Como se a humanidade tivesse perdida. Primeiro em nós.
e depois no outro. Então, a partir dessa escuta interior, de deixar que o nosso corpo grite, que a nossa humanidade grite, a ponto da gente se importar com essas pessoas, com o sofrimento alheio, aí podemos nos dedicar. Segundo passo, as pequenas ações. As pequenas ações. Está frio? Tem um cobertor velho? Traz. Você não vai conseguir tirar a pessoa da rua, empregar, dar banho. Às vezes a pessoa tem um problema de dependência maior do que aquilo ali. Não vamos resolver. Sozinho não dá. Tem um cobertor? Desce com o cobertor do apartamento. Entrega a alguém. Tem uma mulher com a criança? Desce com um pacote de fralda. Tem uma adolescente? Compra um absorvente a mais. Dá para aquela adolescente. Pequenos gestos. Pequenos gestos. A partir daí seremos capazes de cuidar de nós mesmos, de ver-se, né, meu amigo? Saber os limites dos nossos corpos e também de encontrar a humanidade no outro, de ver nos embarques e desembarques da vida, como Jesus naquele barco junto com seus apóstolos, encontrar pessoas, dar dignidade humana a elas. Que Deus nos ensine a escutar o próprio corpo para descansar. Doente, ninguém é capaz de cuidar de ninguém. Como diz lá no avião, né? Em caso de... Primeiro põe a máscara em você. Desmaiado, você não ajuda ninguém. Depois se dirige ao outro. Que Deus nos ajude a escutar o próprio corpo para lutar contra a indiferença. Que Deus nos abençoe. Amém.